Boa tarde a todos e a todas. É com satisfação que recebemos para a nossa atividade de hoje, da disciplina A Guerra Fria no Brasil, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Mariana Joffili e o professor Marcos Napolitano. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação dos colegas e depois, na fala deles, cada um falará um pouco aí da sua trajetória vinculada ao tema da nossa disciplina. A Mariana Joffili, ela é graduada em História pela USP, tem o mestrado pela Universidade de Paris IV, Sorbonne, e o doutorado pela Universidade de São Paulo. Ela tem ainda pós-doutorado aqui pela Federal de Santa Catarina e pela Brown University, dos Estados Unidos. Mariana é professora da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, Mariana. O professor Marcos Napolitano tem o mestrado e o doutorado pela Universidade de São Paulo. E é professor da Universidade de São Paulo, da USP. O Marcos já foi professor visitante do Instituto de Altos Estudos da América Latina, na Paris III, e da Universidade de Santiago do Chile. Seja muito bem-vindo, Marcos. Pelo que nós definimos aqui, quem começa a fazer a sua apresentação é o professor Marcos Napolitano. Marcos, com você. Uma coisinha só antes. Eu queria dizer que eu tive a satisfação de ser colega do Marcos durante a realização do doutorado lá na Universidade de São Paulo. Eu vou entregar aqui fins do século XX, né? Entregar a nossa idade aqui. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer muito aí o convite do Sidney. Sempre um prazer revê-lo, ainda que aqui pela telinha, e igualmente também em relação à Mariana. Eu acompanho muito o trabalho da Mariana e é uma das nossas grandes especialistas no período do regime militar, né, e sempre um prazer também encontrá-la nos eventos e enfim, nas andanças acadêmicas, né? O Sidney pediu para que eu apresentasse a minha trajetória em relação ao tema. Bom, fundamentalmente, eu trabalho com a história do regime militar, história da ditadura. Essa é a minha área de especialidade desde o começo dos anos 90, pelo menos, desde o meu mestrado. Eu oscilo entre história política e história da cultura. Sempre deixo bem claro que eu não faço propriamente uma história cultural, né, mas uma história da cultura em relação à vida política da ditadura. Enfim, em 2018 eu resolvi dar uma guinada um pouco nas minhas pesquisas e fiz um projeto, né, em torno da questão da Guerra Fria no Brasil, sempre pensando, claro, os desdobramentos em torno do golpe de 64, que também é outra especialidade minha, né? Mas eu acabei propondo esse projeto para o CNPq, parte da minha bolsa de pesquisa, de produtividade em pesquisa. O projeto foi aceito,
E ele, num certo sentido, representa um corte em relação à minha trajetória. Né? Por quê? Porque, bom, eu acabei montando um projeto que oscilava entre questões de política externa, estrito senso, né, geopolítica, e de um pouco também que tensionava trabalhar com a chamada Guerra Fria Cultural, que é um campo historiográfico bastante instigante. No entanto, assim, bom, 2018, 19, enfim, né, e depois veio a pandemia, e esse projeto implicava em muitas viagens que acabaram não sendo feitas por uma série de questões, porque eu tinha a ideia de entender, aliás, o título do projeto era A Batalha do Brasil, que é um texto que eu vou aqui, vai ser o meu guia hoje, né, um texto que ainda está inédito, mas eu quero publicar o quanto antes, né, tentando entender o Brasil nesse momento crucial aí da Guerra Fria na América Latina, entre o fim dos anos 50 e 64. Né? A hipótese do projeto era que, enfim, com a centralidade trazida pela Revolução Cubana, o Brasil acabou sendo uma espécie de bola da vez das grandes batalhas da Guerra Fria. A América Latina era um continente bastante disputado nesse momento, embora fosse uma disputa assimétrica. Eu absolutamente não compartilho dessa ideia de que aqui havia uma espécie de projeto de expansionismo soviético, né, para a América Latina. Mas havia interesses. Havia interesses, obviamente. A União Soviética, exatamente entre o final dos anos 50 e meados dos anos 60, se projetou como uma potência global. Pode parecer estranho isso, né? Porque, bom, mas já não era uma potência global antes disso. Então, a hipótese, pelo menos a historiografia que eu partilho é que não era. Era uma potência, no fundo, muito preocupada em se preservar e em construir, sobretudo, um tampão, né, uma barreira de proteção na Europa Oriental, com alguns interesses na Ásia também, obviamente, até por questões de fronteira. Né? Com Nikita Khrushchev, a União Soviética ela começa a se projetar para regiões que, até então, né, a política externa soviética não tinha propriamente atuado. A própria América Latina, um pouco assim por acidente, porque a Revolução Cubana caiu no colo dos soviéticos, né? Não foi propriamente uma articulação, né, da Revolução Mundial a partir de Moscou. A Revolução Cubana, apesar da direita ter essa paranoia, não teve nada a ver com uma grande conspiração comunista internacional, ela começou como uma revolução nacionalista, né? E também se projetou para Oriente Médio e África, né, por exemplo, né, entre outras partes. Então, me interessava saber, bom, qual o olhar dos soviéticos para cá, né? É claro que isso implicava uma série de problemas. Os arquivos soviéticos virtualmente são inacessíveis, né? E, é claro, há barreiras de linguagem, né? Por exemplo, eu dependi de algumas traduções, alguns arquivos soviéticos nos Estados Unidos já traduzidos, né? Consegui ter acesso a alguns deles, mas são muito limitados. E o projeto já nascia com esse problema, né? Eu intencionava ver os dois lados, mas claro que a pesquisa acabou sendo focada no olhar americano, seja da inteligência, seja da diplomacia americana sobre o Brasil, do final dos anos 50 até o golpe. O estudo da atuação dos Estados Unidos em torno do golpe de Estado de 64 é muito já conhecido, há, enfim, trabalhos clássicos, o próprio Carlos Fico, né, mapeou muito bem isso no Grande Irmão, né, no livro Grande Irmão, né, há trabalhos que já conectam, por exemplo, todo o aparato repressivo com as formações, né, que advinham dos Estados Unidos. O trabalho da Mariana também tangencia essa questão, né? Então, vamos dizer assim, o entorno do golpe, a atuação norte-americana naqueles anos cruciais, de 62 a 64, estavam muito bem encaminhados pela historiografia, tanto brasileira quanto historiografia americana, né? Eu cito aqui um trabalho que eu gosto muito, da Ruth Leacock, né, que é Requiem for Revolution, que é um trabalho muito interessante sobre as relações Brasil e Estados Unidos entre 62 e 69. Ela usa uma temporalidade, inclusive, que não fica presa ao golpe,
mas obviamente passa pelo golpe, né, e pela construção da ditadura. Então, isso, enfim, havia uma historiografia já muito forte aí, né? Onde eu queria avançar um pouquinho mais? Recuar um pouco mais no tempo, né? Porque pela documentação que eu tive contato, e por alguns autores também que eu trabalhei, as tensões entre Brasil e Estados Unidos, na verdade, começam um pouco antes. Pelo menos as preocupações dos norte-americanos, dos estadunidenses, em relação às políticas internas do Brasil, dão sinais que, enfim, que começam a mudar de patamar em 1959, 60. Então, isso é uma coisa que eu identifiquei nos primeiros documentos que eu fiz algumas prospecções, principalmente documentos da CIA, né, mas não apenas, e notei essa preocupação crescente. E a preocupação crescente com o nacionalismo, menos com o comunismo. O comunismo era uma preocupação estratégica dos Estados Unidos, obviamente, mas toda a documentação que eu consultei, aí eu consegui consultar bastante documentação norte-americana, principalmente, a grande preocupação era a confluência do nacionalismo, que eles chamam nos documentos nacionalistas radicais, com os comunistas. E da parte do Partido Comunista Brasileiro, da parte de Moscou, era exatamente essa estratégia, menos forçar uma revolução socialista no Brasil e muito mais uma política nacionalista de confronto com o chamado imperialismo. E isso também dá sinais que em 1959, 60, 61, né, já é um ano crucial aí dessa preocupação. E com o governo João Goulart, a partir de 61, sobretudo ao longo de 62, essa questão se torna central, posto que, na ótica norte-americana, João Goulart era a materialização de um governo nacionalista apoiado por comunistas. Quer dizer, aí é o pior dos mundos. Obviamente, já estamos num cenário da Revolução Cubana se radicalizando, né, que complicava ainda mais as coisas na região. Né. Então, o projeto ele tentava exatamente entrecruzar estratégias, né, da geopolítica norte-americana e, na medida do possível, também soviética, em relação ao Brasil. E, claro, também eu tinha pretensões de também abrir uma cunha de pesquisa nessa questão da Guerra Fria cultural neste período. Aliás, é um tema que eu acho que ainda precisa ser muito pesquisado, né? No Brasil, no caso do Brasil, né? Porque, por exemplo, em 62 há uma grande exposição soviética de muito sucesso no Rio de Janeiro. E é um momento em que a União Soviética desenvolve uma política cultural para a América Latina muito intensa, né? Aí eu recomendo muito o trabalho, a tese do Thomas Ruprecht, né? Posso depois passar essa referência aqui. É uma tese defendida em Florença, ela está disponível, que é exatamente o estudo das políticas culturais, da Guerra Fria Cultural soviética para a América Latina. Muito interessante o trabalho. Eu usei isso num artigo, eu usei essa referência num artigo que eu fiz para a revista Damplac, inclusive, né, sobre a presença da União Soviética no que o soviético chamava de Latinskaya América, né, América Latina. Então, enfim, esse projeto também, além desse artigo para a Amplac, ele se desdobrou num outro artigo, que também, por acidente, eu encontrei um cinejornal soviético na internet, num arquivo russo, e nesse cinejornal havia uma grande sequência sobre o golpe de Estado de 64. Né? Eu fiz um artigo, então, foi publicado numa revista espanhola chamada Fotocinema, que se chama O Golpe de 64 visto por um cinejornal soviético. Infelizmente, o cinejornal soviético não tinha áudio, e eu escrevi para esse artigo, inclusive, não tinha o áudio lá originalmente, mas eu trabalhei com a edição de imagens desse trecho sobre o golpe, e o que me chamou muita atenção é que eram imagens que eu nunca tinha visto em cinejornais brasileiros. Isso realmente foi interessante. O foco das tomadas era a resistência ao golpe. E eu tive até muita dificuldade de fazer análise das imagens, porque mostrava, por exemplo, a Cinelândia totalmente ocupada por operários tentando invadir o círculo militar. Coisa que eu, em 20 anos de
consultando cinejornais à época, eu nunca tinha visto. Então, o próprio regime visual do golpe 64 mudava nesse jornal. Né? Mesmo eu não tendo acesso ao áudio, eu percebi que a edição das imagens jogava para um outro olhar, que era o olhar da resistência popular ao golpe. Isso eu estou trabalhando agora, embora não esteja mais nesse projeto sobre Guerra Fria, eu continuo num projeto FAPESP, né, que, junto com vários colegas e amigos, trabalhando o regime visual do golpe de Estado de 64. Eu faço parte de um grupo de História e Cinema, também coordenado pelo professor Eduardo Moretin, da ECA, e a gente está nesse projeto comum, a partir, sobretudo, do acervo da Cinemateca Brasileira, dos telejornais da TV Tupi, né, e dos cinejornais da época, dos anos 50 e 60, até os anos 70. Mas, de todo modo, esse cinejornal soviético foi um desdobramento dessa pesquisa, e mesmo com todas as dificuldades de você ter um corpus documental organizado, dava para ver uma outra perspectiva. Mas o que eu também queria apresentar para vocês aqui era exatamente, bom, o que eu consegui amealhar, né, vamos dizer assim, nesses anos de pesquisa. Como eu disse para vocês, eu mudei, foram 4 anos dessa pesquisa, eu acabei mudando o meu foco, voltei para uma história da cultura brasileira, no período republicano, né, embora continue trabalhando com golpe e com ditadura, o meu projeto CNPq hoje é outra coisa, bem diferente. Num certo sentido, essa pesquisa sobre Guerra Fria foi abortada, gerou alguns filhos ainda, um tanto quanto bastardos, mas que eu até gosto deles, né? Mas não é uma pesquisa que, enfim, tem continuidade por uma série de limitações pessoais e logísticas, enfim. Então, aqui eu estou apresentando os resultados de pesquisa praticamente em primeira mão, porque ainda tem muita... Eu estou fechando um artigo que eu quero... Né? Ele acabou ano passado, a rigor, então ainda estou com algum rescaldo. E, bom, basicamente o que eu queria apresentar para vocês, né? Efetivamente, o que eu chamo da Batalha do Brasil. Né? E a Batalha do Brasil, para mim, ela vai do final dos anos 50 até o golpe de 64. Né? Por que Batalha do Brasil? Claro que é um título retórico, né? Não sejamos tão dramáticos, mas foi ali, acho que em 64 a gente pode dar o nome de uma grande batalha da Guerra Fria. Eu defendo não sei o que o Sidney, que a Mariana acham, mas eu acho que 64 foi uma importantíssima batalha da Guerra Fria no Ocidente. Né? Não foi algo menor. Nós, brasileiros, às vezes, temos a tendência de diminuir nosso lugar na história global, né? Nosso complexo de vira-lata, às vezes, nos joga para... Mas eu acho que, nesse caso, infelizmente, inclusive, o golpe de 64 foi uma batalha muito importante da Guerra Fria. Né? Serviu de paradigma para vários golpes na América Latina, para vários processos de desestabilização de governos progressistas, enfim, reformistas. Tem um jornalista norte-americano, inclusive chamado Vincent Bevins, que defende que o modelo de repressão no Brasil foi aplicado depois, foi copiado, quer dizer, o golpe de 64, a repressão da Indonésia aos comunistas em 65, foi replicada depois na América Latina, uma hipótese que ele tem, o que ele chama de método Jacarta. Vincent Bevins, depois posso passar a referência aqui, é um livro que foi publicado há uns 2 anos atrás. Então, veja, o golpe de 64 tem uma centralidade na história da Guerra Fria, que eu acho que a gente precisa conectar a essa chamada história global, a Guerra Fria global, que foi um recorte do meu projeto. Né? E aí eu me inspirei muito nos trabalhos do Arno Wester, né? Pensando a Guerra Fria, para além daquela lógica que é muito comum nos autores norte-americanos, que é pensar a Guerra Fria a partir dos interesses norte-americanos. E aí estabelecer uma medida, né, do jogo político mundial. O Arno Wested, ele consegue ver outras perspectivas, então isso foi um aporte teórico importante. Provavelmente vocês devem estar discutindo isso no curso, acredito eu. Porque eu sei que o Sidney transita muito bem, né, com esses autores e discute eles muito bem. E aqui no Brasil, talvez um dos primeiros, né, pesquisadores brasileiros que traz essa perspectiva global da Guerra Fria. Então, nesse sentido, eu queria um pouco entender o lugar do Brasil e o jogo, né, geopolítico, né, que disputou, num certo sentido, né,
o país entre final dos anos 50 e 64. E aí a gente tem alguns momentos que eu consegui já identificar, tanto na historiografia quanto na documentação que eu pesquisei. E aí, reitero que a maior parte da documentação ficou restrita aos arquivos americanos, mas eu trabalhei também com alguns arquivos soviéticos. Eu consegui um acervo nos Estados Unidos de documentação soviética, né, e consegui trabalhar com esse arquivo. E depois, um parênteses aqui, no meio da minha pesquisa apareceu aquele livro, enfim, do Brasil entre Armas e Livros, né, da extrema-direita, que, do ponto de vista historiográfico, foi um furo. Eles conseguiram acesso a uma documentação tchecoslovaca, do Serviço Secreto Tchecoslovaco, fizeram uma análise completamente equivocada, obviamente uma análise voltada para um projeto ideológico e não para um projeto historiográfico, né? Mas a documentação, realmente, a gente tem que reconhecer que foi um achado, né? No Instituto de Estudos do Totalitarismo de Praga, né, esses dois autores, que estão ligados a essa extrema-direita brasileira, localizaram um grande arquivo da polícia, da espionagem tchecoslovaca no Brasil, que um pouco fazia conexão com a espionagem, obviamente, soviética. Essa documentação, um dos meus objetivos era ir para Praga e trazer essa documentação, depois traduzi-lo, para fazer uma outra análise, porque só pelo que a gente vê no livro já dá para ver que foi uma análise completamente enviesada das fontes. Inclusive é interessante porque as fontes que eles demonstram no livro, que eles transcrevem, inclusive, demonstram exatamente o contrário da hipótese do livro, que havia uma grande conspiração soviética para tomar o Brasil. o que as fontes que eles mesmos citam no trabalho demonstram o contrário, que, no fundo, era uma espionagem bastante atrapalhada, inclusive que um dos textos, um dos documentos, demonstra a surpresa com o golpe de 64. Então, vejam bem que os espiões tchecos não eram propriamente competentes, né? E provavelmente perderam o emprego e foram reciclados aí depois desse furo na água, porque ser tomado de surpresa pelo golpe de 64 realmente não é. E a gente percebe que essa documentação, e isso foi importante para mim, quando eu tomei contato indiretamente com essa documentação no livro, isso foi importante para a minha hipótese, é que a grande preocupação da espionagem tchecoslovaca era reforçar o nacionalismo dos atores políticos brasileiros. Portanto, confirmava aquela hipótese que eu tinha de que a preocupação norte-americana era com os nacionalistas e a estratégia soviética era com o reforço das correntes nacionalistas que tensionavam a presença norte-americana. Então, no fundo, era o tema do nacionalismo econômico, da política externa independente, era o grande problema desta batalha da Guerra Fria no Brasil, né? Menos a questão de um projeto de implantação de um comunismo aqui, ou da defesa do país contra o comunismo, na perspectiva americana. O comunismo ele permanecia muito mais como um terceiro elemento nesse projeto. Os próprios comunistas, vale lembrar, do Partido Comunista Brasileiro, pelo menos, que era o grande agrupamento de esquerda da época, a partir da Declaração de Marcha de 58, defendia exatamente a chamada Revolução Nacional Democrática e a Aliança de Classes, que, ao fim e ao cabo, reforçava a estratégia nacionalista, né? E é curioso que a ideia da Revolução Nacional e Democrática você também encontra espelhamento nos documentos soviéticos, né? Eu recomendo muito um livro, eu vou pegar a referência corretinha, não sei se vocês estão trabalhando com esse livro no curso, mas eu achei bem interessante, de Vladislav Zubok e Konstantin Pleshakov, que é Inside the Kremlin Cold War, né? Não sei se você já trabalha com esse texto no curso, mas ele é muito interessante porque ele esmiuça a política externa do Stalin e do Khrushchev, e mostra muitas diferenças. E aí, do Khrushchev, eles ressaltam exatamente que a estratégia era fomentar revoluções nacional-democráticas, e não propriamente socialistas, nesse período que vai de 58, 56, na verdade, até 64. E é curioso que eles demonstram que a aproximação da União Soviética em relação a Cuba, né, não foi nada bem-vinda pela burocracia do Partido Comunista, inclusive o desdobramento da crise dos mísseis, segundo esses autores, foi fatal para a carreira do Khrushchev como secretário-geral, porque expôs uma fragilidade do mundo, né,
do mundo soviético. Você está dizendo que os antidisciplinas é bem interessante, não tem tradução, infelizmente, e mostra a Guerra Fria do outro lado. Né? Então, no caso do Brasil, tudo me levou a crer que o nacionalismo é uma questão. E por que 59? Por que eu dei centralidade a este ano? Né? Bom, primeiro que na América Latina, já a partir da proposta de Juscelino Kubitschek, da chamada Operação Pan-Americana, você já tem ali uma tensão com os Estados Unidos. Na verdade, o Kubitschek quer viabilizar uma espécie de plano Marshall para a América Latina. Havia um problema sério de balança de pagamentos, de preço de café, isso tensionava os Estados Unidos com o Brasil desde o começo do governo Eisenhower. E chega num ponto, né, em que Juscelino Kubitschek propõe a OPA, não é bem-vinda, né? É bem-vinda, assim, na retórica, mas na prática nada acontece. Desculpa. E o ano de 58, 59 é um ano importante no tensionamento ainda maior das relações entre Estados Unidos e América Latina. É o ano em que ocorre a agressão ao Richard Nixon no seu périplo latino-americano, né? Ele é atacado em Caracas, né? O que a historiografia norte-americana chama de Pearl Harbor diplomático. Né? Quase capota o carro dele, ele quase retirado do carro e espancado pelos jovens do Partido Comunista. Né? E isso tensiona muito a relação com a América Latina, demonstra, para surpresa, né, dos norte-americanos, conforme as fontes de época, que os Estados Unidos não eram bem-vindos na América Latina. E de 59 tem a Revolução Cubana. E em 59, o JK, o governo do Juscelino Kubitschek, tem uma guinada nacionalista interessante. Então, há o rompimento com a FMI, há uma retórica nacionalista, até porque há uma grande crise econômica no governo, naquele contexto. A inflação começa a sair do controle, gasto público também, por conta de Brasília, até descontrolado. É o período que se aproxima a campanha. E é curiosíssimo, essa foi um grande achado das fontes, né? Inclusive que está um pouco no livro, nos artigos que eu mandei para vocês, do Felipe Loureiro, que é outro estudioso desse período, a preocupação norte-americana com a candidatura do Jânio Quadros era muito grande. O Jânio Quadros era visto como um adversário dos Estados Unidos por conta do seu nacionalismo econômico. Havia uma forte desconfiança na retórica janista. Isso eu fiquei surpreso, eu confesso. Realmente era uma preocupação, o que levava aos assessores do Jânio a dizer, não, o Jânio Quadros é um ocidentalista, é um anticomunista, fiquem tranquilos. Augusto Mazargão, por exemplo, que era assessor do Jânio, ele escreve para o Departamento de Estado e falou, não, confiem, tudo bem, o candidato, né, tem essa retórica nacionalista, mas ele enfim, defende o Ocidente cristão, aquela coisa toda. Mas é interessante que o nacionalismo tensionava a tal ponto, preocupava a tal ponto as autoridades americanas e o serviço de inteligência, que até Jânio Quadros, né, até por conta da visita que ele faz a Cuba, ainda candidato, né, enfim, acabava provocando uma tensão. Bom, aí vem, obviamente, João Goulart. Com João Goulart, a história é muito conhecida, né? Ainda que numa primeira fase, Estados Unidos tem uma dupla, né, ainda sob o governo Kennedy, né? Estados Unidos tem uma dupla orientação, quer dizer, não dar golpe de Estado diretamente, mas fazer sangrar a corrente nacionalista do governo brasileiro, né? Mas, e ao mesmo tempo, é muito curioso, porque praticamente o governo Jânio e depois o Jango coincidem com a Aliança para o Progresso, que, conforme os textos do Felipe Loureiro, ele fez uma análise extensa, inclusive, da documentação política e econômica, né, demonstra que, na verdade, houve uma sabotagem na transferência de recursos para o governo federal brasileiro, nesse período. E vale lembrar, e isso também é interessante para esse argumento que eu estava tentando desenvolver, que a Aliança para o Progresso, ela, obviamente, já estava ali sendo pensada, mas ela tem um start quando o New York Times publica uma matéria sobre o Nordeste brasileiro, né? Essa é uma matéria famosíssima, né? Que entrou aí para a historiografia como um momento importante, né? É uma matéria de 1960, né?
no qual o New York Times diz o seguinte: o Nordeste brasileiro é a próxima Cuba. E você aí tem todo um esforço que converge entre impedir uma nova revolução e tentar desenvolver um aporte econômico para a América Latina e Brasil que modernizasse as estruturas. Né? Isso coincide com essa guinada nacionalista do governo JK, com a Revolução Cubana, com a aproximação dos soviéticos em relação à política mais global, né? E o Brasil está no centro está no epicentro desse grande debate, né? Até porque é um país que, obviamente, apesar de todas as suas fragilidades, é um país de dimensões continentais e com enfim, uma importância ali naquele mundo atlântico, né, e latino-americano considerável. Você já deve ter passado pela frase famosa, né, do Lincoln Gordon, né, que dizia, bom, se o Brasil fizesse uma revolução, não seria uma nova Cuba, seria uma nova China. Então, havia uma preocupação de fato, né, mas eu diria que, apesar de toda a retórica anticomunista, a preocupação maior, efetiva, era com a afirmação de uma política econômica nacionalista, de uma política externa independente que desequilibrasse o jogo entre as duas superpotências, pelo menos no que a gente chamaria hoje de sul global, né, que não existia esse conceito ainda da época. Né? E eu acho que com o governo João Goulart, isso chega perto de acontecer. Né? Embora João Goulart em nenhum momento tivesse apontado para uma ruptura com o Ocidente, isso nunca existiu. Mas é interessante que, nesse contexto, por exemplo, as eleições parlamentares de 62 no Brasil, que eu acho que também é outro tema que merece um estudo detalhado, acho que ainda não foi feito pelos historiadores, foi uma revolução, foi enfim, uma eleição altamente importante para o jogo da Guerra Fria, a ponto dos Estados Unidos gastarem aqui milhões de dólares para apoiar certos candidatos. O Felipe Loureiro, inclusive, trouxe uma documentação muito interessante, né, nas suas pesquisas, demonstrando, por exemplo, ele tem um documento de Estado, um documento do Departamento de Estado, classificando os candidatos em 5 gradientes, e aí dizendo, olha, nós temos que apoiar reformistas capitalistas, não podemos nem apoiar os antirreformistas de extrema-direita, nem os nacionalistas radicais, e muito menos os comunistas. Né? Então, é interessante que foi uma eleição que galvanizou o debate sobre a Guerra Fria e a interferência do governo Kennedy, né, que jogou aqui milhões de dólares. E assim mesmo o PTB saiu vitorioso. Então, o que acendeu ainda mais o alerta. Aí, bom, no final de 63, Kennedy é assassinado, como todos sabem, e havia outro protocolo na gaveta, que é o protocolo Lyndon Johnson, que esse documento foi encontrado pelo Carlos Fico, mas é uma história um tanto quanto confusa, porque ele foi encontrado, mas depois desapareceu, mas o Carlos Fico cita esse documento numa reportagem dada uma declaração à Folha de São Paulo, se não me engano, de 93, e que mostra que, a partir efetivamente, final de 63, a estratégia, quer dizer, aquela estratégia do Kennedy de golpe em último caso, mas fazer sangrar o governo, economicamente, politicamente, dá lugar à opção do golpe. E é muito curioso, porque aí vocês têm, entre janeiro de 64 e março de 64, os famosos aí 20 e poucos telegramas da embaixada norte-americana que articula o golpe de Estado. Essa documentação está disponível no projeto, até que o Sidney faz parte, né, junto com a Brown University, né? E é bem interessante, eu acho que esses telegramas também dariam outra pesquisa, inclusive serial, porque eu pensava em fazer esse artigo, mas não vou fazer, então eu já estou entregando para vocês, né? Que é uma análise efetivamente serial desses 20 e poucos telegramas, se não me engano, são 28, 27 telegramas, que você observa, enfim, fiz a leitura dessa documentação, e você observa claramente a construção de uma estratégia para o golpe de Estado. Inclusive, o penúltimo telegrama, que é o de 27 de março, você tem claramente a construção do Castelo Branco como liderança.
né? Então, são telegramas que supostamente eram informativos da embaixada para o Departamento de Estado, mas que, na verdade, articulam uma estratégia, né? E, ao mesmo tempo, constroem uma opção política, né? Que vai dar naquele golpe um tanto quanto pitoresco no Brasil, né? Pitoresco porque é muito peculiar, né? É um golpe parlamentar, né? Que seguiu a uma rebelião militar. Eu enfatizo muito isso, gente. Quer dizer, quando eu faço análise do golpe de 64, eu digo, ele começa com uma rebelião, com uma grande conspiração, sem dúvida, né? De médio prazo, mas ele é desencadeado por uma rebelião militar. E eu acho que a historiografia erra ao nomear a rebelião militar com golpe de Estado. O golpe de Estado é o momento em que o parlamento brasileiro declara vaga a presidência da República em meio à rebelião militar. E aí o próprio parlamento constrói uma alternativa política que é a eleição indireta de Castelo Branco. Para mim, o golpe é isto. A rebelião é um capítulo, mas a memória liberal apagou essa parte do parlamento, que é muito desagradável, muito complicada, né? E ficou só com a rebelião militar, que é mais fácil ser condenado. Então, aí termina o que eu chamo da Batalha do Brasil, né? O que não quer dizer que os alinhamentos com os Estados Unidos tenham sido automáticos. Talvez no primeiro governo Castelo Branco, mas depois, como mostra o trabalho da Ruth Leacock, as tensões também vão crescendo, né? Há um jogo de afastamento e aproximação, eu não vou entrar nisso, porque acho que a Mariana que vai pegar essa parte, né? Até os anos 70, né? Esse clichê de dizer que a ditadura, vamos dizer assim, se alinhou diretamente, automaticamente aos Estados Unidos, sim, estrategicamente, sim, não há dúvida, era parte da estratégia de contenção ao comunismo global, né, vamos dizer assim. Mas a ditadura brasileira, em vários momentos, entrou em choque com as políticas externas norte-americanas. E aí vários autores estão trabalhando nessa linha. Há uma aproximação da diplomacia presidencial do Kennedy, do Nixon e do Médici, mas aí a diplomacia presidencial, que é o conceito específico do que estuda política externa, né? É menos uma diplomacia de Estado, mais uma diplomacia tática, né, de dois presidentes que estão ali percebendo que a América Latina está saindo do controle, muitas revoluções, muitos governos, né, fora do alinhamento e se juntam para, inclusive, derrubar Salvador Allende. Mas eu não vou entrar muito nisso. Então, o que eu chamo da Batalha do Brasil tem esse momento, 59, 60, com o crescimento do discurso nacionalista, né, governo João Goulart, muitas disputas soviéticos tentando desalinhar o Brasil, né, em relação a essa política de alinhamento com o Ocidente, pelo menos essa subordinação econômica e política aos Estados Unidos, a política externa independente brasileira dialogando com os vários lados, e os Estados Unidos muito preocupados em manter o Brasil dentro da sua esfera de influência, dentro do chamado paradigma Rio Branco, porque isso é interessante, né? No fundo, quem constrói essa aliança estratégica, quase existencial, né, vamos dizer assim, Brasil e Estados Unidos, é o Rio Branco no final do século XIX. É o primeiro grande acordo comercial com os Estados Unidos, se não me engano, em 1897. Né? E, aliás, é o primeiro grande acordo comercial americano com outro país. Né? E sela um pouco um projeto imperialista americano que depois vai só crescer, né? No começo, na virada do século XIX para o XX. Mas o Brasil desempenha um papel muito importante nesse sentido, e esse paradigma é lido como um paradigma ameaçado, né? Tanto ali à direita, no governo Vargas, né, em 39 e 40, quanto depois à esquerda, o João Goulart, né, nos anos 60. Porque uma coisa é você ter uma aliança estratégica com conflitos pontuais. Eu acho que esses dois momentos, seja pela aproximação com a Alemanha nazista nos anos 30, seja com a tentativa de se tornar um país de uma política externa, de uma economia independente vamos dizer assim, dos interesses norte-americanos, né, também à esquerda, tensionam essa aliança estratégica construída ainda no final do século XIX. Mas que, obviamente, né, naquele contexto da Guerra Fria, não chegaram a ameaçar a hegemonia americana. Bom, falei demais já, acho que deu 40 minutos certinho. E se ficou alguma coisa confusa, ou, enfim, pouco explorada, eu fico à disposição depois do debate. Muitíssimo obrigado, Marcos. Então, passamos para a Mariana. E, Mariana,
lembro, então, de você fazer a pequena apresentação aí da sua trajetória em relação à temática, tá? Obrigado.